Um bom crochê para você. Aqui é a Pitula e prepare-se para se apaixonar na minha versão super colorida e alegre do tapete ou centro de mesa buquê. Esse modelinho em formato aqui de buquê, amarrado para presentear alguém com bastante carinho, e fica aqui uma forma bem carinhosa de buquê de flores em crochê. Um maravilhoso trabalho, gente. Estou aqui emocionada com esse modelo, porque ficou maravilhoso. Trabalhei em ponto filé, é bastante fácil de fazer, não é difícil de fazer esse modelo. E assim, a sua mãe merece, ou alguém especial aí da sua vida merece esse modelo de presente, ou até mesmo sua casa, para ir decorar sua casa ou para vender para suas clientes. Enfim, ficou um modelo maravilhoso onde eu trabalhei aqui esses corações em ponto filé para decorar aqui a parte central dele, para a gente deixar aí bastante decorado. Não faltava decoração, né, gente? Mas eu quis decorar ainda mais e ficou um trabalho aqui maravilhoso. Eu espero que vocês também tenham gostado aqui desse modelo. Na videoaula eu deixei bastante dicas para vocês. Aqui na descrição do vídeo estará para você o contato da M2 Personal Laser, para que você possa fazer a sua placa de artesã e também todas as suas etiquetas. E eu espero que você tenha gostado desse modelinho. Se você gostou, se inscreva aqui no canal para receber as atualizações, porque eu tenho mais versões de outros tipos de flores que eu também quero gravar para vocês aí escolher qual é o melhor para fazer para sua mãe, porque eu amei. Eu acho que eu estava com abstinência de flores. Fiz muitas flores e ainda quero fazer mais. E simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, eu vou usar o barbante na cor cru, na cor natural, aqui. Vou deixar o contato da Barbante Pires para vocês na descrição do vídeo. E também vou usar a agulha 3,5. E vamos usar várias sobras coloridas aqui, várias sobrinhas para poder fazer os botões coloridos. Ou até mesmo, se você quiser, vamos fazer os botões de uma cor só. E simbora para a videoaula. E aqui no meu barbante, vamos iniciar com o anel mágico. O meu anel mágico, eu faço um ezinho, assim, normal. Só segura aqui o ezinho, assim. Segura o encontro entre os fios, bem no meio aqui da laçada. Passo por dentro, puxo aqui segurando e faço aqui as minhas 3 correntinhas iniciais. Porque assim, o anel mágico já ficou presinho aqui. Contando com essas 3 correntinhas, a gente vai fazer o total de 14 pontos altos. Então, aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar o total de 14 pontos altos aqui dentro. Então, vou fazer e já volto com você. Completei os 14 pontos altos, fechei aqui o meu anel mágico. Agora, eu vou aqui na terceira correntinha e finalizar a nossa primeira carreira. Fechei aqui a primeira carreira, vamos subir com 5 correntinhas. 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e 2 correntinhas aqui, que é de intervalo. Então, vamos lá para a nossa segunda carreira. Eu vou aqui para o segundo ponto alto de base e faço um ponto alto. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto com separação de 2 correntinhas. Então, vai ser ponto sobre ponto, com 2 correntinhas de intervalo. Então, eu vou lá, coloco ponto alto sobre ponto alto e 2 correntinhas de intervalo aqui entre eles. E assim, vou finalizar essa segunda carreira dessa forma. Vamos ficar com 14 pontos altos separados por 2 correntinhas e já volto com você. E aqui, fechando a nossa segunda carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Lá na terceira correntinha. Fecho aqui, finalizando a nossa segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Eu vou entrar dentro do intervalo com ponto baixíssimo. Aqui, a gente ficou no intervalo. Subo 3 correntinhas e aqui dentro desse espaço de 2 correntes, vou colocar mais 2 pontos altos. E assim, a gente ficou com o total de 3 pontos. Agora, a gente faz uma correntinha, próximo intervalo, vamos trabalhar 3 pontos altos
novamente. E assim a gente vai fazer toda essa carreira com 3 pontos altos separados por uma correntinha. E assim vamos fechar nossa terceira carreira, que foi bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui por toda a base. Agora, eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. Agora, trabalhar ponto sobre ponto, vamos ficar com os mesmos 3 pontos altos. Aí, aqui, a gente vai trabalhar intercalado. Um espaço, a gente vai colocar uma correntinha de intervalo. E vamos lá para o próximo motivo, nosso bloquinho de 3 pontos, e trabalha ponto sobre ponto. Como eu disse, intercalado, aqui no próximo, trabalho 2 correntes. A gente vai trabalhar assim. No intervalo, a gente coloca uma correntinha, no próximo, 2 correntinhas. Pra gente fazer 7 pétalas aqui. Aí, no próximo, eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou lá e trabalho os 3 pontos altos. E aqui, eu já coloco, ó, uma correntinha de intervalo. E vou para o próximo e trabalho ponto sobre ponto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aí, se esse eu coloquei uma correntinha, no próximo coloco 2 correntes. E assim, já deu para você perceber que a gente está trabalhando aqui conjuntinhos, né? Fazendo aqui pétalas. E agora, fiz 2 correntinhas, vou trabalhar ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, os 3 pontos altos. E aqui no meio, eu vou colocar apenas uma correntinha de intervalo. E trabalho ponto sobre ponto. Então, até o final, a gente vai trabalhar a separação de correntinha intercalada entre uma e aqui no próximo, faço 2 correntinhas. E assim, até o final. Finalizando aqui a quarta carreira, e observe que esse intervalo de uma correntinha aqui é o intervalo que fica no meio de cada pétala do nosso motivo. E aí, entre uma pétala e outra, a gente tem 2 correntinhas de intervalo. E assim, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pétalas. A cada 2 bloquinhos aqui é uma pétala. E agora, a gente vai para a nossa próxima carreira, a nossa quinta carreira. Estamos aqui finalizando a nossa quarta, ó. 1, 2, 3, 4. A quarta carreira que a gente está finalizando. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, iniciando a quinta carreira. Aqui no mesmo lugar, eu vou colocar um ponto alto. Coloco um ponto alto aqui no mesmo lugar. Nos demais pontos, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio da pétala é uma correntinha de intervalo. E aí, eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui. 1, 2, e no último, eu vou colocar 2 pontos altos aqui no último. Vou lá e ponho 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, aqui nas nossas pétalas, a gente vai trabalhar um aumento lá no início da pétala e um aumento no final. E aqui no meio vai ficar do mesmo jeito. Entre uma pétala e outra, a gente tem 2 correntinhas de intervalo. E aqui, no início da próxima pétala, da segunda pétala aqui do motivo, eu faço já o meu aumento, 2 pontos altos. E aí, vou trabalhar ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. No meio aqui da pétala, tem uma correntinha. E a gente continua trabalhando ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último ponto da nossa pétala, a gente coloca 2 pontos altos. E aí, entre uma pétala e outra, 2 correntinhas. E assim, a gente vai finalizar aqui a nossa quinta carreira com a repetição desta forma. Finalizando aqui a nossa quinta carreira, onde a gente fez aumento dos 2 lados aqui da pétala e colocamos 2 correntinhas de intervalo entre cada motivo aqui da nossa pétala. Cada 2 é uma pétala e a gente colocou aqui um aumento de cada lado aqui, de todas as nossas pétalas. E aí, eu fiz 2 correntinhas e vamos fechar a nossa quinta carreira.
A partir aqui da sexta carreira, a gente vai colocar 3 correntinhas de intervalo. Então, aqui eu subo 3 correntinhas para a altura do ponto alto. No mesmo lugar, eu vou colocar o nosso aumento, fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui, e a gente fica com um total de 5 pontos altos, ó. 2 pontos no início e trabalhando ponto sobre ponto. E aqui, entre uma pétala e outra, uma correntinha. E vou trabalhar aqui novamente, ponto sobre ponto. No meio da nossa pétala, uma correntinha apenas. E aqui no final, eu trabalho 2 pontos altos. E agora, essa é a nossa sexta carreira. A partir da sexta carreira, vamos colocar 3 correntinhas de intervalo. Então, eu vou lá, faço 3 correntinhas e vou trabalhar aqui os meus aumentos. Aumento sobre aumento, gente. E ponto sobre ponto. No meio da pétala, apenas uma correntinha aqui no meio da pétala. Uma correntinha bem no meio, fazendo um detalhe aqui. E aí, vou trabalhando ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no final, a gente faz 2 pontos. E agora, como eu disse, colocando 3 correntinhas de intervalo. Então, eu laço, e dessa forma, a gente vai terminar a nossa sexta carreira. E completando aqui a nossa sexta carreira, ó, estamos com 3 correntinhas aqui de intervalo entre as pétalas. E aqui nas nossas pétalas, nos nossos blocos, estamos com um total de 5 pontos altos na nossa sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta carreira. Vamos conferir bem certinho todos os blocos aqui para ver se está com 5 pontos altos e as nossas 3 correntinhas de intervalo aqui entre eles. Então, eu vou fechar lá na terceira correntinha e a gente vai fazer a nossa sétima carreira, a mesma repetição. Vamos lá para a nossa sétima carreira, colocando aqui 3 correntinhas, um ponto alto junto lá, fazendo o nosso aumento inicial. E vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto e fazendo lá o nosso último aumento aqui na nossa pétala. Aqui no meio da pétala, uma correntinha apenas, e entre uma pétala e outra, a gente vai continuar colocando 3 correntinhas de intervalo. Então, aqui eu vou finalizar essa sétima carreira e vamos ficar com 6 pontos altos em cada um dos blocos aqui. 6 pontos, porque a gente está aumentando um ponto aqui. E aqui, fechando, né? Finalizando a nossa sétima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima carreira. E aqui na sétima carreira, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6. A próxima carreira, a gente vai fazer a mesma repetição. Na nossa próxima carreira, a gente vai fazer a mesma repetição que estávamos fazendo aqui. 3 correntinhas de intervalo e colocando 2 pontos altos aqui no final de cada intervalo aqui da pétala. E no meio da pétala, vamos continuar com uma correntinha de intervalo. Então, vamos executar aqui a mesma repetição e eu já volto com você. E assim, aqui na oitava carreira, a gente fez a mesma repetição da nossa oitava carreira e estamos com um total de 7 pontos altos aqui, com uma correntinha entre as pétalas e aqui entre, né, o nosso parzinho aqui da nossa pétala, estamos com 3 correntinhas de intervalo aqui em todos. Então, tem que conferir tudo bem certinho se está com 7 pontos altos, com uma correntinha de intervalo, e aqui 3 correntinhas de intervalo entre todos os nossos motivos aqui de pétalas. E a nossa próxima carreira, aqui, a gente vai fazer a mesma repetição. Vai ser a nona carreira, e aí a gente vai colocar 3 correntinhas, aqui a gente fazer todos os nossos aumentos, enfim. Nona carreira, a gente vai fazer a mesma repetição e vamos ficar com um total de 8 pontos em cada bloco aqui de pontos
bloco de pontos altos entre aqui as nossas pétalas. Então, em todos os nossos motivos de pontos altos, a gente vai ficar com um total de 8 pontos. E vamos continuar colocando 3 correntinhas de intervalo. Nona carreira, onde a gente colocou aumento sobre aumento, colocando aqui a nossa divisão entre as pétalas, uma correntinha e 3 correntinhas de intervalo. E aqui nos motivos a gente ficou com um total de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, na 10ª carreira, a gente vai fazer aqui diferente. Eu vou entrar lá na terceira correntinha, fiz aqui 3 correntes. Entrei na terceira correntinha e fechei aqui a nossa nona carreira. Agora, vamos para a 10ª carreira. Fiz 3 correntinhas, laço, e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, vamos lá, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Todos os 8 pontos, sem colocar aqui o aumento, ó, eu não coloquei aumento. Vamos fazer os 8 pontos aqui, contando com as 3 correntinhas, sem colocar aumento. Fiz aqui os meus 8 pontos altos. Agora, eu vou colocar a correntinha de intervalo, uma correntinha aqui no meio da pétala. Vamos ficar com uma correntinha. Vamos continuar trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Fazendo aqui os nossos 8 pontos. Como eu disse, essa 10ª carreira, a gente não tem aumento aqui nos motivos das pétalas. A gente vai continuar com os 8 pontos aqui na nossa 10ª carreira. A gente vai continuar com os 8 pontos altos. E aqui, entre uma pétala e outra, né, os motivos aqui, a gente estava colocando 3 correntinhas. Agora, na 10ª carreira, a gente vai colocar 5 correntinhas. 5 correntinhas, laço, e vou continuar aqui a repetição dos 8 pontos altos. Enfim, a nossa 10ª carreira, a única coisa que vai ser diferente aqui, não vamos colocar mais aumentos, não vamos fazer aumentos na 10ª carreira, e vamos colocar 5 correntinhas de intervalo aqui. Então, vamos finalizar a 10ª carreira e eu já volto com você. E assim, aqui na 10ª carreira, a gente fez sem colocar aumento, fazendo aqui os nossos 8 pontos altos, com uma separação aqui de correntinha entre as pétalas, e 5 correntes aqui de distância. A gente aumentou para 5 correntes, e não fizemos aumento aqui nas pétalas, continuamos com 8 pontos altos. E aqui no final, fiz 5 correntinhas, vou entrar aqui na terceira correntinha, fechar a nossa 10ª carreira e vamos para a 12ª. Faço 3 correntinhas, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui. Vamos lá, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto sobre ponto, sem colocar aumento novamente. Aqui, a gente não vai colocar aumento novamente, a 12ª carreira. Entre as pétalas, aqui nessa 12ª carreira, uma correntinha de intervalo e continuando trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Os 8 pontos altos aqui, normais, 8 pontos altos. Sem fazer o nosso aumento novamente. E aqui no final, eu vou colocar, ó, 3 correntinhas, porque aqui estamos na nossa argola de 5 correntes de separação entre os motivos. Aqui, eu entro e faço apenas um ponto alto, abraçando lá a argola de correntinhas. Novamente, 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa vai ser aqui a única diferença na nossa 12ª carreira, é 3 correntinhas, um ponto alto e 3 correntinhas lá na argola de 5 correntes. E eu encontro com você na finalização da carreira.
Eu falei na parte anterior que era a 12ª carreira, né, gente? Eu falei errado. É a 11ª carreira, a 11ª carreira, onde a gente coloca aqui um pontinho alto entre os motivos. E aqui no final, completando a nossa 11ª carreira, gente. Onde eu arrumei 12ª, meu Deus. Agora o que a gente vai fazer a nossa 12ª carreira. Então, vamos lá. Para a 12ª carreira, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vamos trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Agora sim, estamos na nossa 12ª carreira. E aqui, entre os motivos, a gente vai colocar um ponto alto. Aqui, onde que tem o intervalo de correntinha, nessa 12ª carreira, a gente não vai fazer o intervalo de correntinha, a gente vai colocar o ponto alto aqui no intervalo. E assim, a gente não fica mais com a separação de pétalas. Agora, a pétala aqui fica inteira. E vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumento aqui na pétala novamente. E aqui, no final, coloco 3 correntinhas, que a gente está no intervalo de uma pétala e outra, 3 correntinhas. Aqui, coloco um ponto alto, 3 correntinhas, vou para o próximo intervalo aqui e coloco um ponto alto. 3 correntinhas, laço, e assim vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui novamente. Então, o que vai ser diferente nessa 12ª carreira é que a gente vai colocar um ponto alto aqui no intervalo, lá da correntinha, fazendo aqui a união das pétalas. Agora, a gente não tem mais a parte aqui do meio, a gente colocou todos os pontos, e a gente vai fazer aqui no intervalo 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto e 3 correntinhas. E essa é a 12ª carreira. Finalizando a 12ª carreira, onde a gente trabalhou ponto sobre ponto, fez o ponto alto no intervalo da correntinha, trabalhamos 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, aqui entre os motivos das pétalas. E aí, a gente vai fechar a nossa 12ª carreira lá na 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Agora, para a 13ª, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o próximo pontinho. Eu vou lá para o próximo ponto, ó, e faço um ponto baixíssimo, porque aqui a gente já vai começar a fazer reduções aqui nas nossas pétalas. E agora, eu faço aqui 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e vou trabalhar ponto a ponto até chegar lá no final. Então, vamos aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final da pétala. Ponto sobre ponto. Só trabalhando a repetição aqui de ponto alto sobre ponto alto, fazendo todos os pontos da pétala. Bem fácil e bem simples de fazer esse modelo. Só trabalhando ponto sobre ponto até chegar aqui no final. E aqui, vamos conferir bem certinho quantos pontos altos que a gente fez contando com as 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O total de 15 pontos altos que ficamos aqui, porque a gente não fez nem o primeiro e nem o último. A gente não fez nem o primeiro e nem o último ponto aqui. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas. Vou para o espaço aqui de correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou aqui para o intervalo do meio e aqui dentro, vamos colocar 4 pontos altos aqui dentro.
Fiz 4 pontos altos, volto a fazer 3 correntinhas, vou aqui para o intervalo e faço um ponto alto. 3 correntinhas. E vou pular um ponto de base e vou trabalhar aqui todos os pontos altos. A gente vai fazendo ponto sobre ponto, do mesmo jeito que a gente fez aqui na nossa pétala inicial, sem fazer nem o primeiro e nem o último. A gente não vai fazer nem o primeiro e nem o último aqui da repetição, e entre as pétalas a gente vai ficar desta forma. E finalizando aqui a nossa 13ª carreira, vamos para a 14ª. Vou fechar lá na terceira correntinha, vamos para a 14ª carreira, aqui caminhando com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto, pra gente reduzir todo o desenho da pétala. Então, eu vou subir com 3 correntes e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui, até o final. Ponto alto sobre ponto alto, até o final aqui. Trabalhando ponto sobre ponto. E aqui até o final, gente, desse motivo, a gente sempre não vai fazer nem o primeiro ponto alto e nem o último. Então, a gente vai deixar de fazer o primeiro ponto, lá que a gente caminhou com ponto baixíssimo, e também a gente não vai fazer aqui o último ponto alto, sempre vai ficar um pontinho aqui sobrando. Então, eu fico lá sem fazer o meu último ponto, agora eu faço, ó, 3 correntinhas, dou a laçada, venho aqui para o espaço de 3 correntinhas aqui, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço, e aqui dentro do intervalo eu vou colocar 2 pontos altos aqui do lado do meu motivo, que vai ficar entre as pétalas aqui, o nosso coração, fiz 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar ponto sobre ponto aqui. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até o final dele aqui. E no final, eu faço mais 2 pontos altos. E aqui a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficamos com um total de 8 pontos altos aqui nessa segunda carreira lá do nosso coração. E aqui a gente continua 3 correntinhas, laço, vou para o intervalo e faço um ponto alto. 3 correntinhas, laço, não vou fazer o primeiro ponto aqui da pétala e vou lá para o próximo e vou trabalhar ponto sobre ponto sem fazer o último ponto alto, igual aqui a gente fez essa parte. Então, vamos continuar a repetição até o final e eu já volto com você. E aqui, a nossa 14ª carreira, fechando nossa 14ª, a gente vai continuar mais 4 carreiras aqui, fazendo as mesmas repetições, porque você já entendeu aqui qual o sentido das repetições. A gente sempre vai diminuir um ponto de cada lado, vamos diminuir um ponto de cada lado. E aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, prende no espaço. Aqui a gente coloca 2 pontos altos, faz ponto sobre ponto, 2 pontos altos aqui no intervalo novamente. E aí, a gente continua a repetição, 3 correntinhas, 1 ponto alto aqui no intervalo e continua novamente. Enfim, vai ser a mesma repetição que fizemos aqui na carreira 14ª. Aí, as outras carreiras aqui vai ser do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer mais 4 carreiras aqui, repetindo a 14ª. Sendo que, como eu já disse, vamos pular o primeiro ponto e vamos pular aqui o último ponto. O primeiro e o último sempre para reduzir aqui toda essa parte. Quando eu voltar com você, a gente vai ter reduzido aqui toda a nossa pétala. E aqui o nosso coração vai estar maior, porque em todas as outras 4 carreiras aqui de repetição, você vai fazer mais 4 carreiras, o nosso coração vai estar bem maior, porque aí a gente vai aumentar todas as carreiras aqui, 2 pontos de cada lado. Então, vamos fazer mais 4 carreiras aqui, repetindo essa 14ª, e eu já volto com você.
E aqui, gente, eu continuei a repetição, como eu falei para você, que a gente ia fazer aqui o total de mais 4 carreiras, ó, eu fiz o total de 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. O total de mais 4 carreiras, e aqui no nosso coração a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 carreiras aqui fazendo o aumento. E agora a gente vai parar de fazer aumento nessa parte. Aqui na nossa pétala, a gente está com um total de 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 pontos aqui na ponta da nossa pétala, aqui na ponta da pétala. E aqui, na quantidade de pontos altos no coração, e o total completo aqui das carreiras do início ao fim, a essa parte aqui, a gente tem o total de 18 carreiras, tá ok? Porque estávamos na 14ª, e aí eu fiz mais 4 carreiras, então aqui estamos com 18 carreiras. Estamos na 18ª carreira. E aqui, o total de pontos altos do nosso coração, vamos conferir comigo aqui, tudo bem certinho para não ficar nenhuma dúvida. Estamos com o total, porque vem os aqui que estamos fazendo apenas as repetições, colocando 2 pontos altos aqui do lado e fazendo a mesma repetição das 2 carreiras, né, aqui anteriores, da carreira anterior, igual eu expliquei para você na nossa parte anterior. Então, aqui, com os aumentos, né, de 2 pontos altos de cada lado, aqui nessa 18ª carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O total de 24 pontos aqui na nossa 18ª carreira. Agora, aqui, na 19ª carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha. Novamente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto da pétala, continuando aqui a redução, né, de um ponto de cada lado. E agora, nessa 19ª carreira, vamos ficar com 3 pontos aqui nessa parte. E aí, eu faço 3 correntinhas, vou vir aqui no intervalo, faço um ponto alto, 3 correntinhas, no próximo intervalo, faço um ponto alto, 3 correntinhas, e aqui no coração a gente não vai fazer mais 2 pontos aqui, não, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto aqui, finalizando os aumentos do coração, a gente não vai fazer mais aumentos. Então, aqui a gente só vai lá, ó, ficamos aqui 1, 2, 3 intervalos, e lá os 2 pontos altos aqui, entre o nosso motivo aqui da pétala e lá o coração. Então, para não ficar nenhuma dúvida, bem certinho, e vamos aqui acompanhar colocando ponto alto sobre ponto alto por toda essa parte aqui do coração. Trabalhei todos os 24 pontos aqui do motivo do coração, 24 pontos, e aqui a gente vai fazer novamente, ó, 3 correntinhas, sem fazer o aumento aqui no final, gente, não coloco o aumento, ó, só trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, eu coloco um ponto alto, faço 3 correntinhas, próximo intervalo, coloco um ponto alto, 3 correntinhas, e aqui, pulo um ponto, porque na nossa pétala a gente tá fazendo a redução aqui de toda essa parte, e eu vou colocar aqui apenas 3 pontos para finalizar toda a pétala, 3 pontos altos assim, dessa forma. E assim, ficamos com 1, 2, 3 espaços aqui. E dessa forma, a gente vai terminar a nossa 19ª carreira desta forma. E assim, finalizei aqui a minha 19ª carreira. E aqui nessa parte, gente, fica assim, parecendo que tá embabadado, dessa forma aqui. Parece que tá abrindo aqui nessa parte, mas é assim mesmo. Com o peso aqui das carreiras, né, vai se normalizando essa parte. Só mostrando com detalhes para ninguém ficar com dúvida aqui. Então, vou fechar novamente na terceira correntinha. Vamos lá para o pontinho do meio aqui, fazendo a nossa última diminuição aqui na pétala. Então, eu subo com 3 correntinhas, porque é a altura do ponto alto, e vou fazer, ó, 3 correntinhas de intervalo. Então, aqui no total, na 20ª carreira, a gente subiu com 6 correntinhas na 20ª carreira. E agora, aqui no intervalo, faço um ponto alto, 3 correntinhas no intervalo
um ponto alto, 3 correntinhas, no intervalo, um ponto alto, 3 correntinhas, e aqui a gente vai trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, eu vou lá no primeiro ponto lá do motivo do coração e vamos trabalhar o total de 11 pontos. Aqui já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Trabalhei o total de 11 pontos. Agora que eu faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, pulo 2 pontos de base, e vamos fazer aqui novamente 11 pontos altos. Então, vamos aqui completando 11 pontos altos. Já fiz 5. E 10, 11. O total de 11 pontos aqui, novamente. Então, a gente fez uma divisão bem no meio aqui do coração, trabalhando ponto sobre ponto. Agora, aqui a gente volta a fazer de novo. 3 correntinhas, vou no espaço, coloco um ponto alto, 3 correntinhas, no espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, no espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, trabalho ponto sobre ponto. 3 correntinhas e vou para o espaço e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas, no espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, no espaço, um ponto alto. 3 correntinhas novamente, e agora eu vou trabalhar novamente aqui no coração 11 pontos altos. Então, aqui, entre os nossos motivos de coração, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 intervalos aqui entre os nossos motivos de coração. E aqui nessa parte, pode ser que fique assim, meio ressaltado mesmo, parecendo que está embabadando. Mas nas próximas carreiras, a gente não vai ter mais aumento aqui nessa parte. Então, vai ficar tudo certinho, não tem problema. Então, aqui a gente vai continuar, faz 11 pontos altos, aqui deixa o espaço, pula 2 pontos, 2 correntinhas, enfim, até o final. E eu já volto com você. E aqui, vamos finalizar a nossa 20ª carreira, está assim, dessa forma. Agora, a gente fez uma abertura aqui no decote do coração, bem aqui. E a nossa carreira está assim, dessa forma. Já está aqui, bem grande, o nosso tapete ou centro de mesa, né, gente? Agora, vamos lá. Fiz 3 correntinhas aqui. Vou fechar a minha 20ª carreira e vamos subir para a 21ª. Então, eu vou entrar aqui no intervalo, aqui da correntinha, pra gente caminhar com ponto baixíssimo. E caminhando com ponto baixíssimo, aqui uma vez, e eu vou entrar aqui no meio, dentro lá do espaço, faço outro ponto baixíssimo, e aqui eu faço 3 correntinhas para a altura do ponto alto, e mais 3 correntinhas aqui, que é o intervalo do nosso pontinho tela. Laço, faço um ponto alto no próximo espaço aqui, vou trabalhar, ó, 3 correntinhas, vamos para o próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas, próximo intervalo aqui, um ponto alto. 3 correntinhas. E agora, aqui nesta carreira, a gente vai deixar de fazer 2 pontos aqui no final. Então, vou lá, 1, 2, e vou trabalhar aqui os meus pontos. Vamos lá fazendo. Já fiz 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6
e 7. A gente fica com um total de 7 pontos. Agora, eu faço 3 correntinhas e vou vir aqui no meio. Eu vou fazer 2 correntinhas, porque assim aqui não fica muito repuxado. Faço apenas 2 correntinhas e aqui dentro do espaço, vou fazer apenas 3 pontos altos aqui dentro do espaço, para não ficar muito grande aqui essa parte. Então, eu vou lá, faço 3 pontos altos, faço aqui 2 correntes novamente, vou pular 2 pontos, 1, 2, e vamos trabalhar os 7 pontos altos. Eu vou lá e faço aqui os meus 7 pontos altos. Trabalhei os 7 pontos altos, faço 3 correntinhas, laço, e aqui no intervalo de corrente, faço um ponto alto. 3 correntinhas no intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto alto. Enfim, a gente vai fazendo aqui o nosso ponto tela intercalado, 3 correntinhas com um ponto alto no espaço lá de correntinha. 3 correntinhas e assim vamos reproduzindo aqui toda essa repetição, esses intervalos de correntinhas. E aqui faço 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos, 1, 2, e faço aqui o meu primeiro ponto alto da repetição de 7 pontos lá do coração. E aqui, gente, vamos conferir bem certinho para ver quantos pontos que a gente ficou aqui, que é entre um coração e outro. Veja que já está ficando bem retinho aqui essa parte que estava repuxada, ok? Então, vamos conferir quantos espaços que temos aqui depois do nosso coração. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total de 9 intervalos aqui de 3 correntinhas. E agora, eu volto a repetir aqui no coração, novamente, essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui nessa parte. Então, vamos completar essa 21ª carreira e eu já volto com você. E assim, vamos finalizar aqui a repetição da nossa 21ª carreira. Fechando aqui a 21ª carreira, fiz 3 correntinhas. Vou fechar lá na terceira correntinha aqui com ponto baixíssimo. Agora, vamos para a 22ª. Vou caminhar com ponto baixíssimo por todas essas 3 correntinhas aqui da nossa base. Temos lá 3 correntinhas aqui. Agora, aqui, no ponto alto, sob ele, vou fazer o ponto baixíssimo e vou subir aqui 3 correntinhas, iniciando a nossa 22ª carreira. No intervalo, vou trabalhar 2 pontos altos agora. No intervalo, 2 pontos altos. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto, e aqui no próximo intervalo, vou trabalhar 2 pontos altos. E assim, aqui no início, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque as 3 correntinhas valem como um ponto alto. Agora, eu coloco 3 correntinhas, laço, vou aqui para o espaço e coloco um ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço, e agora, aqui nesse motivo, eu vou pular 2 pontos, ó. 1, 2, que a gente iniciou o motivo lá do coração. E aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui em cima lá do meu coração, que é o motivo final aqui. 3 pontos altos, ficando assim, pulando 2 de um lado e 2 do outro lado aqui, pulando 2 pontos de cada lado. Agora, eu faço 3 correntinhas, laço, e aqui no intervalo de correntinha, faço um ponto alto. 3 correntinhas novamente. E aqui, do outro lado, né, pulando todo esse motivo de 3 pontos, do outro lado, ou a gente faz aqui no meio, gente, pra puxar essa parte. Não sei se está embabadando, se colocar mais uma aqui. Não, acho que dá certo. Vamos colocar aqui também. Aqui no meio, lá no terceiro ponto do bloquinho, faço um ponto alto.
faço 3 correntinhas, laço aqui no intervalo, coloco um ponto alto. 3 correntinhas, laço, e agora eu pulo 2 pontos, 1, 2, e vou colocar aqui os 3 pontos altos. Fazendo aqui os 3 pontos. Agora, eu coloco 3 correntinhas, laço, e aqui vou colocar um ponto alto, faço 3 correntinhas, laço, e agora eu vou começar as repetições de pontos altos, como fiz aqui desse lado. Olha como está aqui, estou fazendo em tempo real com você, ainda não fiz nenhum aqui motivo, ou nenhum tapete desse ainda. Então, aqui, depois que a gente fez um ponto alto, fiz 3 correntinhas, laço, e aqui vou colocar 2 pontos altos, no próximo intervalo, 2 pontos altos, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, no intervalo, 2 pontos altos. Trabalho ponto sobre ponto, no intervalo, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo aqui de correntinha, 2 pontos. E assim, aqui nessa parte que fica entre os motivos de pontos altos, a gente trabalhou 2 pontos altos nos intervalos de 3 correntinhas, porque aqui a gente tem 3 correntinhas de intervalo, mas a gente fez 2 pontos altos. E contando todos esses pontos altos aqui, deu um total de 20 pontos altos. E agora, a gente vai fazer esse espaço aqui. 3 correntinhas, um ponto alto e 3 correntinhas, porque aí a gente não vai colocar ponto sobre ponto aqui nesse ponto. E aí, a gente vai fazer a repetição do coração novamente, igual a gente fez aqui no início, nesta parte. E é dessa forma que vamos finalizar a nossa 21ª carreira, é desta forma. Então, vou completar mais essa parte aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou lá, faço 3 correntinhas, agora aqui deu um total, ó, de 20 pontos, como eu falei para você. E aqui, nesse intervalo, coloco um ponto alto, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, coloco os 3 pontos aqui lá no motivo do coração, finalizando aqui toda a parte desse coração agora, a gente termina de fazer. Aqui eu faço 3 correntinhas, laço no intervalo aqui da correntinha, um ponto alto. 3 correntinhas, laço, e vou colocar um ponto sobre ponto lá no meio dos 3 pontos altos aqui, que é o ponto que fica lá no decote do coração. E aí, eu faço 3 correntinhas no intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas, laço, e aqui vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou trabalhar 3 pontos altos. Enfim, essa é a nossa 21ª carreira, vamos finalizar ela e eu já volto com você. E assim, vamos finalizar a nossa 22ª carreira, aqui, 22ª carreira. Completando aqui, sempre colocando 2 pontos altos nos intervalos lá de 3 correntes, e aqui ficamos com um total de 20 pontos altos entre os motivos de coração. Aí, aqui eu vou fechar na 3ª correntinha, finalizando a nossa 22ª carreira, e agora a gente vai subir para a nossa 23ª carreira. Então, eu subo com 3 correntes, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalo lá da correntinha, novamente, 2 pontos aqui. 2 pontos aqui no intervalo, e ficamos com um total de 1, que a gente conta as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8 pontos aqui. Agora, eu faço 3 correntinhas, perdão, 3 correntinhas, vem aqui no intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas, vou aqui no meio, lá do ponto lá do coração, e faço um ponto alto. 3 correntinhas, e agora eu vou trabalhar aqui essa repetição de 3 correntinhas por todos esses intervalos. Vou lá e coloco o ponto alto.
E vou e coloco o ponto alto. 3 correntinhas. E agora, aqui dentro no intervalo, né, lá dos 3 pontos altos, aqui no meio, coloco um ponto alto. Igual a gente fez aqui desse lado. Colocamos o ponto alto lá e continuamos aqui a repetição, normal. Agora, aqui eu coloco 3 correntinhas e faço aqui o ponto alto. 3 correntinhas. E agora, eu vou começar a repetição dos pontos altos aqui, o motivo dos pontos altos. Laço, e aqui no intervalo, eu já começo a colocar, ó, 2 pontos altos lá no intervalo. E aqui, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 espaços aqui entre os nossos motivos aqui de pontos altos fechados. Agora, eu só vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto em todo esse motivo que fica aqui no meio entre os corações. Então, vou trabalhar aqui e já te mostro. E aqui, no motivo de pontos altos, ficamos com um total de 24 pontos, porque a gente aumentou 2 aqui de cada lado. E entre um coração e outro, bem aqui no meio, a gente vai ter o total de 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total de 9 espaços aqui. Então, vamos completar essa carreira e eu já volto com você. E aqui, finalizando a 23ª carreira, aqui bem certinho, 23ª carreira. Vou fechar lá na terceira correntinha. Agora, eu vou subir 3 correntes novamente. E essa 24ª carreira, a gente vai fazer toda de pontos altos. Em cada um dos intervalos aqui, de 3 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos e a gente vai pôr ponto sobre ponto. Então, vamos fazer toda a nossa 24ª carreira de pontos altos. Então, a gente vai fazer uma carreira completa de pontos altos. Em todos os intervalos de 3 correntinhas, perdão, intervalo de 3 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos e colocando ponto alto sobre ponto alto, igual a gente fez essa repetição aqui, colocando ponto alto sobre ponto alto. Então, vou completar aqui e já te mostro tudo bem certinho. E assim, completei toda a última carreira aqui da base. Entre os corações aqui nessa parte vazada, temos o total de 26 pontos. E aqui nessa parte, né, de pontos fechados, onde a gente iniciou aqui embaixo, a gente tem o total aqui nessa parte de 24 pontos, né? De ponto a ponto aqui, 24 pontos dessa parte a essa parte. Enfim, e em toda a carreira, a gente ficou aqui com um total de 350 pontos altos. Em toda essa última carreira aqui da nossa base, temos o total de 350 pontos altos. Agora, vamos pegar aqui o nosso fio verde. Peguei a minha cor verde aqui, vamos entrar em qualquer um lugar aqui da nossa base, em qualquer ponto alto da base, vamos prender o nosso fio. E aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto alto aqui, uma carreira de ponto baixo completa por toda a carreira. Somente pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com você. Trabalhei aqui o contorno de ponto baixo, apenas ponto baixo aqui sobre ponto alto. Agora, vamos fechar aqui a nossa carreira com um ponto baixíssimo lá no ponto inicial. Aqui eu faço uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base. 1, 2. E fazer aqui um ponto baixo. 4 correntinhas, pular 2 pontos, 1, 2, e faz um ponto baixo. Enfim, essa é a repetição aqui por toda a carreira. Aqui, por toda a carreira, dá um total de 117 argolas de 4 correntinhas, 117. Aqui na última, fica sobrando apenas
um pontinho, ó, ficou sobrando apenas um pontinho aqui de espaço, que a gente estava fazendo 2 pontos baixos de distância e colocando o ponto baixo aqui no próximo ponto. Então, a gente tinha 2 pontos baixos de intervalo. Na última, ficou sobrando apenas um. E não tem problema, baixíssimo. Agora, eu vou entrar dentro do intervalo, faço aqui o ponto baixíssimo, vou subir 4 correntinhas, dou a laçada, e agora eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui novamente. E no final, a gente vai fazer 4 correntinhas, igual a gente fez lá no início. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui, no final, embaixo, lá no pezinho, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente fez aqui a base para fazer o nosso botãozinho de flor. Então, a gente fez, ó, 4 correntinhas e fizemos 4 pontos altos aqui, intercalados por uma correntinha. Isso significa que vamos ficar com 5 botões aqui, ou 5 pétalas no nosso botão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 pétalas aqui no nosso botão. Então, eu fechei aqui embaixo, vou para o intervalo, aqui, faço um ponto baixíssimo, aqui dentro da, lá, já passei para dentro da argola, aqui. E agora, aqui dentro, depois que eu fiz o ponto baixíssimo lá, eu já faço logo um ponto baixo aqui dentro desse intervalo, já logo, assim, um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas. Vou entrar na argola novamente e fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 7 correntinhas, vou entrar dentro da mesma argola e vou fazer um ponto baixo novamente. Então, aqui dentro da argola, a gente ficou com o total de 3 pontos baixos, ó. Com 5 correntinhas e com 7 correntinhas aqui. Agora, eu vou fazer 10 correntinhas. Dez correntinhas, agora a gente vai passar para a próxima argola. E aqui na próxima argola, já faço um ponto baixo. Agora, eu faço 7 correntes. 7 correntes, entro dentro da mesma argola e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 5 correntes. 5 correntes, vou entrar no mesmo intervalo e fazer um ponto baixo. E aí, essa aqui é a nossa graminha, a nossa folha, que fica aqui entre os botões. Então, nessas duas argolas, você pode colocar a quantidade de argolinhas dessa que a gente acabou de fazer aqui, a quantidade de argolinhas que você quiser. Se você quiser aumentar mais ainda, fazer mais uma aqui de 5, enfim, colocar mais ou menos correntinhas aqui, essas quantidades de correntinhas que eu coloquei são irrelevantes. Você também pode aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas aqui da sua graminha. Então, aqui as nossas folhinhas que fica nessas duas argolas entre os nossos botões. Então, agora eu vou para o próximo intervalo aqui para fazer outro botão. Então, eu entro lá dentro do intervalo, faço um ponto baixíssimo e vou subir aqui 4 correntinhas. 4 correntinhas, dou a laçada, e agora a gente vai fazer os nossos 4 pontos altos separados por uma correntinha, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha aqui. Agora, para finalizar o nosso botão, a gente volta a fazer 4 correntinhas novamente. Fiz 4 correntinhas aqui, entro no intervalo, lá embaixo, e faço o ponto baixíssimo. E essa é a nossa base aqui do botão. Agora, eu volto a fazer toda essa repetição que eu acabei de fazer aqui entre os botões. Então, vamos fazer novamente para que não fique nenhuma dúvida. Eu entro no próximo intervalo, faço o ponto baixíssimo. E aqui dentro, novamente, eu faço um ponto baixo. Faço aqui 5 correntinhas. Dentro dessa mesma argola, um ponto baixo. Faço 7 correntes. 7 correntes, dentro da mesma argola, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma argola maior de 10 correntinhas.
10 correntinhas, vou para o próximo intervalo. Depois que eu faço a argola maior, eu vou para a próxima argolinha lá embaixo de 4 correntinhas. Então, aqui, e agora eu faço a argola de 7 correntes. Vou novamente no mesmo lugar e faço lá um ponto baixo. E agora, eu faço a última argolinha de 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas e no mesmo lugar, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou com um ponto baixíssimo para a próxima argola, onde vamos fazer outro botão. Então, fica embabadado assim, dessa forma. Agora, a gente vai fazer outra repetição de outro botão aqui do outro lado, enfim, até o final. Então, como eu disse para você, você pode aumentar aqui a quantidade de argolinhas para fazer mais ou menos graminhas, porque aqui nessa parte é onde a gente vai fazer os botõezinhos. E eles ficam assim mesmo, todo embabadado aqui, essa parte. Então, vamos lá completar essa carreira e eu já volto com você pra gente fazer os botões. E aqui eu terminei todo o contorno e fica assim, todo embabadado, porque a gente fez a graminha aqui e é pra ficar assim mesmo, todo embabadado. E antes de você cortar aqui o seu fio, você confira bem certinho todas as bases para o botão, que a base para o botão tá aqui no meio, entre esses dois espaços que a gente fez a nossa graminha aqui, as nossas folhas, né? As gramas fica assim mesmo, toda bagunçada, porque a gente não podou essa grama. Essa grama tá muito grande, esse verdinho aqui tá muito grande. E é assim mesmo, fica todo embabadado aqui, toda essa parte fica dessa forma mesmo, ó. Todo repuxado aqui, mostrando bem certinho pra você, ó, tirar todas as suas dúvidas. E aqui, antes de fechar, você confira, dá um total de 39 espaços aqui, 39 espaços da nossa base aqui pra fazer o botãozinho, que são aqueles 6 pontos, que tem as 3 correntinhas, 4 pontos altos e as 3 correntinhas aqui. Então, a gente tem essa base. Dá 39 espaços aqui de verde. Antes de você fechar, você confira bem certinho, porque aqui a gente pode ficar confusa, porque fica bem bagunçado. Agora, eu vou fechar aqui, a contagem dá certinha, 117 espaços, aqui eu fiquei com 2 espaços no último, ó, entre 2 botões aqui, e vou fechar lá no pontinho inicial. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo e vou cortar pra arrematar aqui a minha parte verde. E vou pegar a sobrinha colorida pra gente fazer os botões. E aqui, os botõezinhos, eu fui fazendo assim, um de cada cor, porque a gente faz os botõezinhos aqui independentes, um de cada vez. Então, eu fiz aqui um de cada cor mesmo, usando as minhas sobrinhas aqui de materiais, bem pouquinho fio mesmo. Você pode fazer o seu botão usando qualquer fio que você quiser. Fio mais grosso, fio mais fino, enfim, contanto que depois você faça todos nesse mesmo fio, né, na mesma espessura. Aqui eu estou fazendo com fio fino e eu vou usar esse fio fino, né, essa linha fina aqui, para fazer todos com a mesma espessura do fio. E aí, você pode fazer com barbante número 6, barbante número 4, enfim, barbante mesclado, colocar todos na mesma cor, ou fazer com sobra de fio, como estou fazendo aqui. Então, vamos lá, para algum aqui espaço, vou aqui fazer um dessa cor nesse lado, bem aqui. Aí, eu vou dar 2 laçadas na minha agulha. Dá o total de 39 botões, viu, gente? 39, igual eu falei na parte anterior, confira para ver se você tem todos os espaços bem certinho antes de começar a fazer as flores aqui. Então, eu vou entrar aqui no espaçozinho, aqui, lá das 3 correntinhas, bem aqui. E assim, deixei um pedacinho de fio aqui para a sobra, tá? Pra gente fazer o arremate, dá um pedacinho assim, a gente dá 2 laçadas na agulha, assim, dessa forma. Vou lá na base aqui, do meu botãozinho, aqui na base, e vou entrar aqui no espaço lá das 4 correntinhas, aqui no primeiro espaço.
E aí, eu vou soltar essas laçadas. E fica aqui o meu primeiro ponto alto. A gente vai fazer pontos pipoca aqui com 5 pontos. Então, já fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto alto. Agora, eu solto aqui e vou fechar o meu ponto pipoca. Vou lá no primeiro ponto, no inicial, e fecho aqui, descando a laçada, um pontinho pipoca. Fiz o pontinho pipoca, deixo bem apertadinho mesmo essa parte, é muito importante. Aí, eu faço uma correntinha apenas, para deixar o botãozinho aqui bem fechadinho, faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer novamente 5 pontos altos. Em cada um dos intervalos, a gente vai fazer aqui ponto pipoca, os pontos pipoca, com 5 pontos altos. E aí, a gente vai ficar com um total de 5 pontos pipoca aqui, feito com 5 pontos altos. Aí, eu fiz os 5 pontos altos, vou entrar lá no primeiro, novamente, e fechar aqui o meu ponto pipoca. Fechei, faço uma correntinha, vou para o próximo. Enfim, a gente vai fazer aqui o total de 5 pontos pipoca separados por uma correntinha. Bem fácil, bem simples e é bem rápido de fazer também, viu, gente? Bem rápido. Faço 5 pontos altos, volto aqui no primeiro e fecho. Enfim, vamos fazer 5 pontos pipoca aqui nessa base. Fiz aqui o total de 5 pontos pipoca e ele já fica assim, bem fechadinho mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 pontos, que é o espaço que temos aqui na nossa base verde. 5 pontos pipoca. E aqui eu soltei da agulha, agora eu vou fechar esse ponto pipoca aqui, fechando com um ponto baixíssimo. Então, eu vou lá no pontinho inicial, aqui, entro dentro do pontinho inicial e vou puxar a laçada, fechando o ponto pipoca aqui gigante. Aí, eu fechei o nosso ponto pipoca aqui gigante, ó, já fica bem fechadinho mesmo aqui o nosso botãozinho de pontos pipoca. Agora, aqui, eu já vou subir direto 3 correntinhas. Faço 3 correntinhas e dentro desse espaço aqui, já bem aonde eu subi com as 3 correntinhas, eu entro lá assim, passando por dentro do espaço, que é esse espaço que fica lá no avesso, faço um ponto alto. Aí, agora, eu faço 3 correntinhas e aqui, vou pegar lá dentro, passo dentro aqui, entre um ponto alto e outro, porque as 3 correntinhas valem como um ponto alto. Então, aqui, dentro de um ponto alto e outro, eu faço um ponto baixo. E aí, a gente ficou com esse ponto picô aqui tortinho, ele é torto assim mesmo. Então, eu laço, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. E agora, eu faço 3 correntes. Fiz 3 correntes, vou entrar novamente entre aqui, bem lá no espaço entre um ponto alto e outro, bem aqui no espaço. E aí, eu faço um ponto baixo. Eu laço novamente e vou agora para o próximo intervalo aqui de correntinha entre um ponto aqui e outro, entre um ponto pipoca e outro. Então, eu vou lá para o próximo ponto, aí eu faço um ponto alto, faço mais um ponto alto. Toda vez que a gente entra para o próximo espaço, a gente coloca 2 pontos altos antes de fazer aqui o nosso ponto picô. Fiz os 2 pontos altos, vou fazer 3 correntes e vou entrar novamente lá no espaço, entre um ponto alto e outro. E aí, eu faço um ponto baixo, laço e no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. E aqui, faço 3 correntes e vou entrar no mesmo espaço e fazer aqui outro ponto baixo. Então, observe que cada espaçozinho, a gente vai ficar, ó, com 3 pontos altos dentro do espaço e 2 pontos picô. A gente tem 3 pontos dentro do mesmo espaço. Vamos fazer novamente para que não fique nenhuma dúvida.
Então, eu vou lá para o próximo intervalo, entro e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Toda vez que entra para o próximo espaço, a gente faz 2 pontos altos. E aí, eu faço 3 correntes, vou entrar no espaço entre um ponto alto e outro, e faço um ponto baixo. Laço novamente e vou fazer o meu terceiro ponto alto lá dentro do mesmo espaço. Cada um espaço tem 3 pontos altos e tem 3 pontos picô. E aí, eu faço aqui o meu último ponto picô. 3 correntes e um ponto baixo, laçando lá o meu ponto alto. E fica assim, desta forma. Agora, é só terminar de fazer aqui os outros espaços. E aqui, completei todos, fiz lá todos os meus espaços, e fica assim, dessa forma, bem abertinho aqui em cima, todo com esses babadinhos aqui. E agora, eu entro lá no ponto inicial, faço aqui o ponto baixíssimo, e agora, eu vou cortar o meu fio para fazer aqui o arremate. Então, você pode aqui puxar bastante, maior, se você quiser colocar uma pérolazinha bem aqui no meio. Então, a gente puxa maior, depois você puxa aqui por dentro para amarrar a pérola, se você quiser colocar uma pérola, né, uma miçanga aqui no meio do seu botãozinho. Mas eu não vou colocar, não. Aí, você pode cortar aqui e puxar a outra parte lá anterior, que é o início, e a gente pode amarrar bem aqui no meio mesmo, com o nozinho da vovó, que dá super certo. Não fica aparecendo. Esse daqui eu já fiz o arremate lá, amarrei lá por dentro, tá vendo? Não fica aparecendo. Você pode puxar as duas pontas e amarrar o nozinho por dentro aqui mesmo, sem problema, porque não fica aparecendo. E o nosso botãozinho fica assim, dessa forma, bem cheinho aqui em cima e bem gordinho, fica um resultado maravilhoso. Então, eu vou completar aqui todos os outros e já te mostro bem certinho. E aqui está o nosso trabalho finalizado, fiz todas as florzinhas aqui, já coloquei a minha etiqueta, e fica assim, dessa forma, o total de 39 botãozinhos aqui, 39 botões de flores. Fiz tudo com sobras de linhas e ficou assim, bem colorido. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!